Está acontecendo no Vaticano desde o dia 6 de outubro o Sínodo da Amazônia, evento que reúne 250 participantes, dentre eles 184 bispos e 35 mulheres de várias regiões do mundo. A reunião de líderes católicos discute a situação da Igreja na região amazônica e questões ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas. Lança um convite urgente para renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Então, o Sínodo da Amazônia não é simplesmente um sínodo isolado, ou seja, algo que por acaso o Papa se impressionou com a Amazônia quando esteve lá em Puerto Maldonado, no Peru, mas é algo que tem um projeto que está ligado à encíclica Laudato Si. Esse projeto da encíclica Laudato Si se trata de defender o planeta. O Sínodo para a Amazônia é um primeiro momento em que a Igreja se debruça de uma maneira tão profunda e tão cuidadora sobre a Amazônia, entendida como floresta, meio ambiente, biodiversidade, pessoas e comunidades das mais diversas características da vida. Anunciado em 2017 pelo Papa Francisco, o Sínodo tem como tema central a Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona. Ele nunca recua no seu projeto de amor e nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. O Sínodo sobre a Amazônia, do meu ponto de vista, que o Papa Francisco convocou para esse ano, é de extrema relevância sob vários pontos de vista, mas eu destacaria dois especiais. O primeiro deles que é do ponto de vista eclesial, tudo que esse sínodo significa para a igreja local do Brasil, mas também de todos os países latino-americanos que compõem esse território amazônico, como também incentivo para a pastoral que já vem sendo realizada, mas também como busca de respostas novas para os desafios que esse território vive do ponto de vista eclesial, pastoral, a necessidade do povo que se faz presente nesse território de viver a sua fé de forma mais concreta com a Eucaristia, acesso aos sacerdotes, acesso a grupos e comunidades. Então tudo que esse sínodo vai significar do ponto de vista eclesial é realmente um kairos, um momento de graça que o Papa Francisco traz para toda a Igreja. As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. O Sínodo tem caráter consultivo e, ao final, o Papa emite um documento chamado Exortação Apostólica, no qual resume e aprova as principais conclusões dos bispos durante as reuniões. O Sínodo da Amazônia é o quarto do pontificado de Francisco. A mim me parece que o Sínodo da Amazônia tem é apenas um início de sínodos semelhantes. Da Bacia do Congo, da floresta tropical da Indonésia, que são locais onde existe esse tipo de vegetação que nós temos na bacia amazônica e que é fundamental para a sobrevivência do planeta. Nós temos a infelicidade de ser a única espécie animal, que animais somos, evidentemente, que procura a sua própria destruição. É tal a cegueira da cobiça daquilo que está debaixo da floresta amazônica, das riquezas minerais que ali estão. Não se é capaz de ver um palmo adiante do nariz e que, portanto, é preciso que quem for lúcido, e a Igreja tem sido lúcida nisso, graças à atuação do Papa Francisco, e essa lucidez da Igreja deve
ser uma contribuição para salvar o planeta, salvar a criação de Deus. O Sínodo da Amazônia é uma graça de Deus que veio por meio do Papa Francisco, quando o convocou, para todo o mundo. Aqui nós queremos reforçar a nossa vocação primeira, vocação à vida e a vida cuidada, uns cuidando dos outros, de modo que o verde, a água, os animais, os pássaros, a biodiversidade, tudo isso de belo que compõe a Amazônia esteja muito integrado com a comunidade humana. A crise socioambiental que nós vivemos dará lugar a uma ecologia integral. A importância da Amazônia não é só do Brasil, nem só dos países onde a Amazônia se faz presente, mas é do planeta, como casa comum, como diz o Papa Francisco. Então também refletir sobre esse território específico, a sua composição geográfica, a sua formação em termos de fauna, flora, como que esses países e a igreja mesmo pode abraçar essa causa de defesa, de proteção da criação, é também um sinal profético do Papa Francisco. E por isso que ele sofre também muitas críticas, porque isso abala as estruturas, abala os poderosos, quem tem interesses econômicos, financeiros sobre essas riquezas, mas são riquezas de todos nós como espécie, como humanidade. Então é preciso também que um líder mundial como o Papa Francisco convoque todo o planeta a refletir sobre isso, num período em que nós vivemos lideranças mundiais extremamente populistas, preocupadas apenas com os seus interesses, os interesses dos seus grupos de poder. A gente tem a graça de contar com o Papa Francisco como essa liderança efetivamente mundial que se preocupa pelo bem comum e um bem comum de todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os animais, todos os vegetais, minerais, enfim, todos nós que compomos esse planeta, essa casa comum que o Papa Francisco tanto defende e convida a nós também como igreja a nos engajarmos juntos com ele nessa defesa da criação. Na missa de abertura do Sínodo, o Papa Francisco afirmou: muitos irmãos e irmãs na Amazônia carregam cruzes pesadas e aguardam pela consolação libertadora do Evangelho, pela carícia de amor da Igreja. Muitos irmãos e irmãs gastaram a sua vida na Amazônia. Deus nos preserve da ganância dos novos colonialismos. O fogo ateado por interesses que destroem, como o que devastou recentemente a Amazônia, não é o fogo do Evangelho. O fogo de Deus é o calor que atrai e congrega em unidade. Alimenta-se com a partilha, não com os lucros.